Você por acaso está tentando achar bons filmes de terror para assistir agora no Halloween, mas essa missão está quase impossível? Se a resposta é sim, então seus problemas se acabaram cedo. Olá, eu sou Isaac Stars, que você está no canal Cine Horror, e hoje eu venho trazer para vocês 6 dicas de filmes de terror para você assistir agora no Halloween, e todos eles estão disponíveis lá no catálogo da Prime Video. Então, sem mais delongas, vamos direto ao primeiro da lista. Recentemente, a Prime Video aqui do Reino Unido liberou um filme que eu já queria assistir há algum tempo, mas ele estava lá para aluguel e compra, e eu espero até que ele seja liberado de graça lá na plataforma, né? Só pro assinante normal, enfim. E eu assisti esse filme há 2 dias atrás e, para minha surpresa, foi um filme muito interessante. Apesar de que, antes de eu assistir o filme, eu assisti a alguns vídeos aqui no YouTube de crítica de cinema, né? E todas as críticas em relação a esse filme não foram boas. Só que eu sou muito mente aberta para essas coisas, eu não vou muito na ideia dos outros. Eu quero ter eu mesmo a minha experiência com o filme, e o filme foi uma experiência muito gratificante. Para minha surpresa, o filme foi muito bom mesmo, foi envolvente. Então nós temos ali atores bons, temos uma história interessante, temos uma atmosfera bem sinistra em torno daquele amigo imaginário da criança. Então, se você se der a oportunidade de ter a sua própria experiência com o filme, eu acredito que assim como eu tive uma experiência muito positiva com o filme, você também vai ter. Então, eu acredito que ele também já está liberado para o assinante normal lá da Prime Video também no Brasil. Então vai lá, confere Imaginário, a história lá do ursinho e a garotinha, que eu tenho certeza que você vai gostar muito da história. E o segundo da lista também traz um elenco de peso, que é o Don't Be Afraid of the Dark, que no Brasil eles mantiveram o nome original, só traduzido para o português, que é Não Tenha Medo do Escuro. Temos ali também um elenco muito espetacular, né? É uma história de casa assombrada que é clichê, é lógico, né? Mas qual história de terror que não é clichê hoje em dia, né? Então, nós temos ali uma história bem interessante, uma atmosfera bem sinistra em torno de eventos paranormais ali nessa casa, e eu acho que você vai gostar muito da história também, se você for lá e der o play, se você ainda não tiver assistido, porque a história também não é novidade. O filme já está disponível em algumas plataformas já há algum tempo. Então, se você ainda não assistiu, não tenha medo do escuro, vai lá, dá um play e depois vem aqui e me diz o que você achou. E agora vamos de clássicos. Algum de vocês, por acaso, ainda não assistiu o filme A Hora do Espanto, que é um filme de vampiro, né? Eu assisti esse filme quando eu ainda era adolescente, né? Então é um filme que me chamou muita atenção na época que ele passou na televisão, lá no Tela Quente. E eu acho, o que eu gosto desse filme é toda aquela situação que sempre acontece em filmes de terror, né? Mas na época em que esse filme chegou até a televisão, a gente não tinha ainda muitos filmes de terror para ter essas referências. Mas a história é de um rapaz que tem um vizinho que é um vampiro, e que ele tem certeza que o cara tá fazendo algumas coisas malignas ali do outro lado da rua, porém ele não consegue provar. E fica ele investigando, tentando descobrir, tentando provar que o seu vizinho esconde algo muito sombrio, mas ninguém acredita nele. Então, se você ainda não assistiu A Hora do Espanto, que é uma história de vampiro bem interessante, vai lá, dá o play e depois me diz o que você achou. E ainda falando sobre clássicos, eu recentemente reassisti ao filme A Volta dos Mortos-Vivos, que eu havia assistido quando eu ainda era adolescente, né? E foi bem interessante perceber que os efeitos práticos que foram feitos ainda lá naquela época, né? São bem convincentes ainda nos dias de hoje. Então você vai ter uma história ali com... É lógico que tem várias cenas ali que, se você prestar muita atenção hoje com essa tela grande que a gente tem em casa, né, a gente consegue ver alguns defeitos ali. Mas, no geral, os efeitos práticos eles são muito bons. O que eu mais gosto nesse filme é aquela parte em que eles capturam uma das zumbis, né, e colocam ela em cima de uma mesa. Ali nós temos um animatronic, né, muito bem feito, muito convincente, e eles começam a conversar com essa zumbi, que é praticamente um esqueleto com um pouquinho só de carne ali apodrecida, e a cena é bem interessante, é uma das cenas mais interessantes para mim do cinema de terror de todos os tempos. Então, se você ainda não assistiu A Volta dos Mortos-Vivos, ou se você realmente já assistiu como eu há muito tempo atrás, eu garanto que vale muito a pena você reassistir essa obra, que é um clássico do cinema de terror mundial. Então, mesmo se você já tiver assistido esse filme e quiser curtir uma sessão nostalgia, esse filme também está lá no catálogo da Prime Video.
Filme muito bom. E o próximo filme traz a história de uma mãe que mora sozinha com seu filho em uma casa isolada no meio do nada, no interior, né? E aí, certo dia, cai um meteoro do céu, abre um enorme buraco no chão, e inclusive é esse o nome do filme, né? The Hole in the Ground. No Brasil, o nome dele é Um Buraco no Chão. Depois que esse cometa ou esse meteoro, sei lá, cai no chão e faz esse buraco, começa a acontecer coisas estranhas nessa casa. A criança começa a mudar o seu comportamento. É uma história de mistério, né, com muita coisa a ser desvendada no decorrer do filme. E aí eu gosto muito dessa pegada de suspense e mistério. Então, se você gosta de mistério, esse talvez seja um bom filme para você. E a minha última indicação de hoje é o meu favorito dessa lista. Nós temos aqui a história de uma mulher que sai por aí desvendando eventos paranormais que, no final das contas, se tratam de charlatanismo. Então, tem ela e o seu companheiro de aventura saem por aí desmascarando alguns casos que são falsos, né? E aí, no decorrer dessa história, ela acaba encontrando um caso que pode ser que seja verdade, pode ser que seja que ela esteja de fato diante de eventos paranormais. E o que eu acho interessante nessa história, que torna ela especial para mim, é que no final nós temos um final ali ambíguo. Você não tem certeza do que de fato aconteceu no final. Então você tem que usar um pouco do seu raciocínio para tentar preencher as lacunas ali. Então, pode ser que tenha acontecido isso, pode ser que tenha acontecido aquilo, e eu gosto muito desse tipo de final de filme. Então, se você é assim como eu, gosta de coisas que não são entregues totalmente mastigadas, provavelmente você também vai gostar desse filme. Então, essas foram as nossas dicas de terror de hoje. Eu espero que você tenha um ótimo Halloween e me diz aí qual filme da lista que você gostou mais, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!